E muitos jovens vivem esse período de ansiedade, expectativa, é o período da vida acadêmica. A pressão por bons resultados, muitas vezes o medo por não alcançar aquilo que se sonha, gera insegurança, ansiedade e até desânimo. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema com um estudante que está vivendo então essa fase e um psicólogo que vai ajudar a gente a entender como manter o equilíbrio emocional, espiritual diante desses desafios e também ajudar, né, com quem a gente convive, sejam nossos filhos. A gente está aqui então com a Ana Júlia e também com o Jean. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por virem aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos falar então um pouquinho com a Ana Júlia. A Ana Júlia está aí cursando jornalismo, a gente estava conversando um pouquinho. Conta pra gente como que está sendo esse período acadêmico, o que você está achando, os desafios. Olha, tem sido um pouquinho intenso conciliar a faculdade com outras atividades. De forma especial agora, no final do ano, né? Porque é encerramento de semestre, então tem que entregar atividade, tem que entregar projetos, então acaba sendo um pouco mais intenso que o normal. A gente estava conversando, a Ana Júlia está cursando o 4º período de jornalismo e mora numa cidade e estuda na outra. Isso. Aí tem aquela coisa da van, de pegar transporte. Sempre uma viagem. Que bacana. Pois é, mas a gente gostaria também de saber, Jean, você que é psicólogo, né? Por que o vestibular, a vida acadêmica ali dos estudos são momentos de tanta pressão emocional? Muita gente reclama disso, né? Eu tô pressionado nos estudos, né? Principalmente para a nossa juventude. Por quê? Então, tem um autor que eu gosto muito, que ele tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, é um livro bem famoso. E ele fala que hoje a gente vive numa sociedade de performance, né? Então a gente tem que performar demais e a gente é aquilo que a gente produz, né? E eu acho que quando junta isso com essa idade, né, que é uma idade de descobertas, da pessoa entender o lugar em que ela tem que pertencer no mundo, entender qual que é a vocação dela, né? A pessoa está se conhecendo ainda. Eu acho que quando se junta com isso, passa muito pela pessoa começar a se definir pela performance dela, né? E aí a gente começa a ter problemas, porque muitas vezes isso causa uma pressão muito grande que vai gerar ansiedade, que vai gerar estresse, que vai gerar uma série de problemas que vão justamente atrapalhar no processo do estudo, né? E também na execução das provas. Tem muita gente que fica muito ansiosa nas provas, né? Não consegue lembrar, às vezes dá um branco. Então, eu acho que esse conjunto de como a sociedade funciona hoje com a questão da idade, né, que é uma idade muito crucial, uma idade de descobertas, faz com que as pessoas se sintam muito pressionadas nessa idade. Tem pressões externas também, né, tem uma expectativa às vezes dos pais, de quem está em volta, tem muita comparação em redes sociais, né, hoje a gente vê muita gente às vezes postando coisas ali, exigindo uma performance ou mostrando que performa muito nos estudos, sendo que às vezes não é verdade, e aí acaba colocando uma pressão desnecessária em cima das pessoas que só estão tentando viver a vida normalmente e estudar normalmente, né? Ana Júlia, vê um pouquinho também dessa ansiedade. Você tem isso também quando está chegando as provas? Você falou agora dos trabalhos de fim de ano. E tem essa preocupação também? Como é que vai dar certo, não vai? Sim. Expectativa da família? Eu acho que o que mais me causa ansiedade, assim, é o medo de não dar conta de tudo. As demandas vão vir e eu fico, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? E comparar também o meu ritmo com o ritmo de outras pessoas, né? Eu fico, será que eu vou conseguir? E é isso que o Jean falou também, você sente um pouco isso, de repente, de estar acompanhando uma pessoa na rede social e não, eu quero ser que nem essa pessoa e de repente, não, como é que tem um pouco disso? Sim, até porque muitas vezes a gente segue alguém que é super focado no estudo e segue uma rotina regrada e fica, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu estou errado, o que é acontecendo? Essa coisa de se cobrar muito e de se comparar com o ritmo do outro, né? E você sente assim, Ana Júlia, que existe uma competitividade entre os colegas de turma? Como que é? Ou é tranquilo? Olha, na minha faculdade eu acredito que é bem tranquilo isso, sabe? A gente se ajuda bastante também, é uma sala muito unida. Então, na minha faculdade, pelo menos, a gente não tem essa questão tanto de competição entre os alunos. Que bom, isso já ajuda, não é, Jean? Sim. Quando a gente tem assim, alguém que estuda com a gente, que motiva, já é melhor. Sim, eu acho que essa coisa da competitividade, ela vai mais para a questão dos vestibulares, né? Então, vem se reforçando cada vez mais uma cultura de que não, tem que competir pela vaga, eu tenho que dar meu máximo. E eu já vi coisas absurdas assim em rede social, de gente postando vídeos, por exemplo, não, pode ficar tranquilo, não se cobre tanto, descanse, mas aí cortava. Depois mas eu vou estar um dia na sua frente. Então era meio bizarro. Ou gente falando, se você descansar agora,
eu vou estudar mais e vou passar na sua frente, entendeu? Então é um negócio meio, é uma pressão, é quase um, né? É muito ruim para quem já tem alguma insegurança em relação a isso, né? E ver essa pessoa que aparentemente produz tanto, e acho que nessa fase de vestibular acaba sendo ainda pior. É verdade. Você falou um pouquinho de ansiedade, a Ana Júlia também. Tem alguns sinais que, de repente, o jovem está ansioso, de repente que o pai e a mãe podem auxiliar, está vendo que o filho ali tá nervoso por causa do dia a dia acadêmico e que, de repente, os pais podem perceber para tentar ajudar? Eu acho que qualquer coisa que induza para um desequilíbrio já é um sinal. Então, a gente pode separar sinais comportamentais, cognitivos e sinais físicos, né? Eu acho que o físico, principalmente quando a ansiedade começa a prejudicar a rotina, por exemplo, prejudica o sono, a pessoa tem insônia, daí por não dormir bem, ela começa a ficar mais estressada, né? Tem estudos que falam que o mínimo ideal de sono para você não ter nenhum prejuízo cognitivo são 7 horas, né? Então, se você dormir abaixo de 7 horas, algum tipo de prejuízo vai ter, né? Claro que quanto menos horas, mais você vai sofrer com esses prejuízos. Então, assim, excesso de pensamentos negativos, às vezes você vê em falas, né? Você vê, às vezes o pai pode ver o filho ou a filha se comparando ali nas falas do dia a dia, conversando, né? Se comparando com uma pessoa da rede social, ou com um colega, ou com alguém da escola, do cursinho. Então, para as pessoas realmente que estão nesse processo, eu acho que é mais fácil de identificar, né? Então, aquele pensamento muito acelerado, essa comparação constante, essa coisa de não conseguir se concentrar, procrastinação também é um sinal de cansaço mental. Então, eu acho que esses seriam os principais. E Ana Júlia, você falou procrastinação, ela já fez assim. Acontece também com você, Ana Júlia. E que estratégias que você usa, às vezes, para tentar se controlar e não procrastinar, de repente não deixar muito para depois o que você consegue fazer antes? Sim. Olha, acontece bastante. Eu costumo anotar tudo que eu tenho que fazer e colar em um lugar bem visível para mim ir olhando, né, e vendo o que eu tenho que fazer. Porque se eu não anotar, se eu não deixar assim invisível, eu acabo não fazendo. E eu não digo assim, anotar no celular, porque o celular também eu acabo deixando passar. Então, realmente, tem que ser em um lugar, tipo, na parede, alguma coisa assim, para que me motive a fazer os meus compromissos. De repente, eu fazer também uma tô nessa organização. base aí. Senão a gente esquece, é muita coisa, né? E vai acumulando. Mas o que motiva você, assim, falando de coisas positivas, né? A continuar os estudos, a se dedicar? O que você sente, assim, olha, isso vai valer a pena? Olha, eu acho que é o desejo por comunicar, né? Já que eu faço jornalismo. É o desejo por comunicar, eu gosto muito de ler. Então, vendo essas coisas me motivam a continuar o curso, a dedicar-me no estudo também. Também ter uma vida melhor profissionalmente, não é? Isso é muito válido, não é, Jean? A gente ter esse sonho e não deixar a chama do sonho morrer, não é? Sim, eu acho que isso é mais importante, porque quando a gente fala de motivação, a gente pode separar motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro de você, quando você tem um sonho, um desejo, uma vontade, e a motivação extrínseca, que é quando você é motivado por fatores externos, né? Então, meus pais querem que eu faça tal coisa, eu vou fazer para postar na rede social que eu consegui tal coisa, que eu estou em tal faculdade, né? Essa motivação extrínseca, ela é muito difícil de você manter, porque ela não está partindo de dentro de você realmente, né? Então, quando a gente tem realmente uma vocação, um desejo, a gente se identifica com o que a gente faz, a motivação, ela vai vir naturalmente, entendeu? Por mais que, claro, às vezes vai ter um lapso, vai ter momentos mais difíceis, né, em que você pode até se questionar, mas é sempre realmente buscar aquilo com que você mais se identifica, né? Não fazer nada por escolha dos outros, não fazer nada porque tem alguém te pressionando, fazer uma escolha realmente que seja sua, né? Isso é importante, porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo que os outros dizem, né? Às vezes quando a gente começa ali um curso, eu escutei muito isso, né? Falavam assim pra mim, você não vai dar conta não, é muito difícil pra você. Não, mas eu batalhei ali, eu lutei, me dediquei. Por quê? A motivação vinha de dentro, não vem de fora. Então parar, analisar aquilo que a gente quer decidir, aquilo que nós estamos buscando, também na caminhada vocacional é muito importante, né? Eu vou por aquilo que eu sinto lá dentro do meu coração, ou eu vou pelo que os outros dizem?
Então é uma pergunta para a gente se fazer, não é, Letícia? Com certeza, isso é fundamental, né? A motivação, essa motivação que vem de dentro, muitas vezes é muito maior do que o outro está falando, de repente porque o pai quer, porque o meu tio era isso, eu quero ser também. E a gente falando um pouquinho também, assim, desse medo, ansiedade que muitas vezes o jovem sofre. A espiritualidade também ajuda a gente a tentar se acalmar, a tentar levar em frente mesmo, a passar por esses obstáculos? Ajuda sim, e hoje a gente fala do ser humano, né, em 4 dimensões, porque antes a gente falava muito do biopsicossocial, né? A gente olhava o biológico, então o sono, a alimentação, exercício físico, o psicológico e as questões sociais também, porque a socialização é essencial para você ter uma boa qualidade de vida. Só que hoje em dia a psicologia já entendeu que para quem tem algum tipo de espiritualidade, essa dimensão também é muito importante e muito significativa na vida da pessoa, né? E eu acho que nesse período dos estudos, né, de muita pressão, é importante até pro jovem, por exemplo, sentir que ele está amparado de alguma forma, que ele não está sozinho nesse processo, né? Porque a gente sabe que pode ter apoio de muitos lados, mas querendo ou não é solitário. Quando você senta num quarto para estudar sozinho, para fazer uma prova, para fazer um trabalho, é só você ali, né? Então, sentir que você está amparado de alguma forma, você ter ali períodos de contemplação no seu dia, momentos até às vezes ir na igreja vira um momento de socialização, né? Então, você une as duas coisas, é muito interessante. Para quem pratica algum tipo de fé, é muito importante que esteja com isso alinhado durante esse período também. Perfeito, muito bom. E Ana também sente um pouco isso? Sim, falando um pouco da minha realidade, da minha faculdade, né, uma faculdade confessional. Então eu vejo muito isso no ambiente acadêmico, né, essa ajuda espiritual, a presença ali dos sacerdotes também, a pastoral universitária. Então eu vejo que isso contribui muito para os alunos. Isso é importante, sem dúvida, né? A espiritualidade que nos ajuda também a caminhar, né? Nos dá ânimo, né? Para que a gente não desista fácil, mas que tenhamos sempre aquela convicção de que somos chamados, somos escolhidos por Deus para alguma coisa na vida. E para todos, Deus tem um chamado, né, especial. Sem dúvida. Então, muito bom participar aqui com vocês, o Jean, também a Ana Júlia. Muito obrigado, viu? Que Deus, Nossa Senhora Aparecida, continue abençoando vocês no trabalho, nos estudos, né? Recebendo ali, convivendo com os colegas, né? Você que é psicólogo também, acolhendo as pessoas. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Amém, gente. Obrigada. Sejam sempre bem-vindos aqui à TV de Nossa Senhora. Muito obrigado.